Amém? Quem esteve aqui na escola de escatologia nesses dias e voltaram? Que bom, glória a Deus. Não foram arrebatados? Irmãos, hoje eu vou pregar dentro do contexto escatológico de um tempo que se chama hoje. Eu vou pregar hoje para a igreja. Hoje o tema não é escatologia, amém? As catracas escatológicas de quem esteve aqui estão bem ungidas, né? Cheia do óleo da unção do Senhor, mas nessa noite é outra palavra que o Senhor tem para falar aos nossos corações, porque afinal de contas ainda é o tempo da igreja, ainda estamos no intervalo, ainda estamos em Daniel 9:26 e ainda existe um trabalho a ser feito na terra pela igreja. Amém? Glória a Deus, aleluia. Abre comigo a tua Bíblia no livro de Ruth. Nós vamos caminhar um pouco nesse livro. Esse livro é extremamente profundo, ele tem somente 4 capítulos. Eu te convido a nessa semana, no teu devocional, na tua hora com Deus, no momento que você vai mais fundo, onde você vai mais perto, no lugar de encontro, que você leia também esse livro. Ele é tão lindo, ele é tão maravilhoso, ele tem tanta coisa para nos ensinar, né? E essa noite nós vamos ler alguns versículos que estão aqui. O que eu quero pregar essa noite é sobre de geração em geração, a bênção que existe quando as gerações se encontram e quando as gerações se honram e se respeitam, como Deus derrama da sua bênção nesse contexto. Nós estivemos estudando a respeito de honra nos grupos de crescimento. Quantos foram abençoados com aqueles vídeos maravilhosos de John Bevere? Como nós aprendemos a respeito de honra, como o Senhor falou conosco. E eu quero procurar buscar a honra nessa noite no livro de Ruth, na história de Ruth e Noemi. John Bevere, que é esse pastor americano do qual nós estivemos aprendendo sobre honra, diz que honrar é atribuir valor. Quando nós atribuímos valor a alguém, nós recebemos do que essa pessoa tem para dar. Quando nós ignoramos, quando nós desprezamos uma pessoa, nós não conseguimos receber daquela pessoa, principalmente no contexto de igreja. Quando nós honramos, quando nós amamos, quando nós paramos para ouvir de alguém, nós recebemos da parte de Deus através daquela pessoa. Quando nós deixamos a pessoa de lado, ou não tiramos tempo, ou não atribuímos valor, pensamos, o que essa pessoa tem para acrescentar na minha vida, afinal de contas é só fulano, ciclano, nós acabamos nos privando de receber da parte de Deus alguma coisa através daquela pessoa. Então nós precisamos urgentemente aprender a atribuir valor, principalmente no contexto da igreja. Amém? Glória a Deus. Pastor Salésio vai ganhar uma coroa quando ele chegar no céu, que vai ter o título dessa mensagem, porque é a 3ª vez que ele está ouvindo já, né, pastor? Ô, glória! Ele já está quase pregando melhor do que eu, essa pregação. Na próxima vez, ele prega, daí eu escuto vou dizer, opa, melhorou, deu uma melhoradinha e pregou de novo, né? Glória a Deus, Senhor te abençoe, pastor Salésio. Amém. Antes de entrarmos em Ruth, eu só quero citar um versículo para você, que está em Salmo 145:4, que diz assim: uma geração contará a outra a grandiosidade dos teus feitos, eles anunciarão os teus atos poderosos. Esse salmo está falando de uma geração comunicar algo a outra geração, e o conteúdo dessa comunicação é a grandeza do Senhor. Amém? É essa a vontade de Deus, que uma geração anuncie a outra, que uma geração fale a outra da grandiosidade do Senhor. E no livro de Ruth nós vemos isso em atuação, como a honra entre as gerações traz bênção no contexto da igreja. Vamos ler alguns versículos que estão no capítulo 1 do livro de Ruth. Você está lá comigo, amém? Nos dias em que julgavam os juízes, isso faz muito tempo, isso é na antiguidade, faz muito tempo atrás mesmo, na história de Israel, na história da humanidade. Então, nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra, que é na terra de Israel. E um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe, com sua mulher e seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque, e sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion. Efrateus de Belém de Judá vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos.
os quais casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma Orfa e o nome da outra Rute, e ficaram ali quase 10 anos. Morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Então se dispôs ela com as suas noras e voltou da terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Saiu, pois, ela com suas 2 noras do lugar onde estivera, e indo elas caminhando de volta para a terra de Judá, disse-lhes Noemi: Ide, voltai cada uma à casa da sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usaste com os que morreram e comigo. O Senhor vos dê que sejais felizes, cada uma em casa de seu marido, e beijou-as. Elas, porém, choraram em alta voz. E lhe disseram: Não, iremos contigo ao teu povo. Porém Noemi disse: Voltai, minhas filhas, porque iríeis comigo? Tenho eu ainda no ventre filhos, para que vos sejam por maridos? Tornai, filhas minhas, ide-vos embora, porque sou velha demais para ter marido. Ainda quando eu dissesse, tenho esperança, ou ainda que essa noite tivesse marido e houvesse filhos, esperá-los-íeis até que viessem a ser grandes? Abster-vos-íeis de tomardes marido? Não, filhas minhas, porque por vossa causa a mim me amarga o Senhor. A mim me amarga o ter o Senhor descarregado contra mim a sua mão. Então nós temos aqui o contexto de Noemi em luto, chorando, com toda a razão, porque não somente está viúva, mas está destituída de seus 2 filhos. Dizem que nem tem nome para isso, né? Quando se perde um filho é tão dolorido, tão terrível, que não tem nenhum nome para isso. Então ela está viúva, ela perde os seus 2 filhos, e ela está num contexto onde ela está em profunda dor, em profunda angústia, em profundo lamento. Ela está de luto, ela está triste, ela tem todo o direito desse mundo de estar vivendo esse luto, de estar vivendo essa dor, essa situação. E então, ela vira para as 2 noras, que também são viúvas, que também estão chorando, que também perderam seus maridos. A gente tem que lembrar que, nesse contexto, as mulheres tinham o seu sustento única e exclusivamente vindo da parte do marido. Né? Elas, na antiguidade, não eram inseridas no contexto, no mercado de trabalho como é hoje, ou elas tinham marido ou não tinham sustento. Então, de repente, Noemi não tem mais não somente o marido e os filhos, como ela também não tem mais sustento. E como eles estavam em terra estrangeira, ela também já não tem mais terra, ela já não tem mais casa. Ela está de verdade destituída de tudo. Essa mulher não tem mais o que oferecer. E ela fala isso para as noras, ela diz, ainda que hoje eu tivesse marido, apesar de estar muito velha para ter marido, mas ainda se eu tivesse, vocês iam esperar os filhos desse relacionamento? Não, voltem para a casa da mãe de vocês, voltem, não caminhem comigo, eu não tenho mais o que oferecer para vocês. O que eu tinha para oferecer, eu já ofereci, mas eles morreram. É esse o contexto dessas 3 mulheres enlutadas nesse momento. Esse é o panorama da ida de Noemi à terra de Moabe. Ela sai de Israel, de Belém de Judá. Belém, traduzindo do hebraico, é a casa do pão. E por algum motivo, provavelmente por rebeldia de Israel, a casa do pão estava sem pão. E então essa família sai de Israel, vai a Moabe, vai a uma terra estrangeira que cultuava deuses estrangeiros, e lá o pior acontece. Se passar fome em Israel era ruim, né? Passar por 3 mortes é pior ainda. Então é esse o contexto que nós nos encontramos agora ao nos depararmos com esse personagem bíblico que é Noemi, que é Ruth e que é Orfa. Ela tinha algo para oferecer no passado, mas agora ela estava destituída. Não tem mais o que fazer, né? Está seca. Porém, nós aprendemos, nós vamos continuar a leitura do livro, e nós aprendemos, e é a primeira coisa que nós aprendemos nessa noite, a honra que Ruth dá a Noemi. A honra que essa geração mais nova dá à geração mais velha. Como Ruth olha para Noemi e enxerga Noemi além do seu pranto e além do seu luto. Acompanha comigo a leitura a partir do versículo 14 do capítulo 1. Então, de novo, choraram em voz alta.
Orfa, com um beijo, se despediu da sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Disse Noemi: eis que tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses. Também tu, volta após a tua cunhada. Disse, porém, Ruth: não me instes para que te deixe, me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Então, no lamento de Noemi, dizendo para essas meninas, voltem, eu não tenho mais o que dar. Orfa olha para Noemi e diz, realmente, ela não tem mais o que dar. Ela me convenceu com o discurso dela. Ela falou e me convenceu que realmente essa pessoa não tem mais o que me oferecer. Ela beija a sua sogra e ela vai embora. Porém, Ruth viu Noemi além daquela situação. Ruth olha para Noemi e diz assim, eu não vou te deixar, porque mais do que ter me dado um marido, porque tu me deu um dos teus filhos, mas tu me deu o Deus verdadeiro. Tu me deu um povo. Tu me deu a condição de enxergar além da minha cultura. E eu fui e tive condições de enxergar o Deus de Israel, o Deus soberano, o Deus que é sobre todas as coisas. E Ruth então diz para ela, eu não vou te deixar, porque eu enxergo em você algo que nesse momento de luto, que nesse momento de pranto, nem você mesmo não está enxergando, nem você mesma não está enxergando em você, mas eu vou continuar contigo. É mais importante para mim te honrar e estar contigo do que algo que você possa me oferecer. Então nós vemos Ruth dizendo para ela, olha, eu sei que o teu discurso é válido, mas o meu discurso é tão forte quanto. Que Deus me mate se eu tiver que sair de perto de ti. Essa é a honra que nós vemos Ruth dando a Noemi. Uma geração dizendo a outra geração, eu te valorizo. Eu atribuo valor à tua presença. Eu atribuo valor a estar atrelada contigo, porque você me faz ver a um Deus que antes eu não via. Ter relacionamento com um Deus que antes eu não tinha. Ter um povo escolhido com um propósito que antes eu não fazia parte. Aleluia. O versículo 18 diz, vendo, pois, Noemi, que de todo estava resolvida a acompanhá-la, deixou de insistir com ela. Então ambas se foram até que chegaram a Belém. Sucedeu que, ao chegarem ali, toda a cidade se comoveu por causa dela. Sim, é comovente a história mesmo. E as mulheres diziam, não é essa Noemi? Porém ela lhes dizia, não me chameis Noemi. Noemi significa suave, suavidade, agradável. Chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Ditosa eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre. Por que, pois, me chamaríeis Noemi, visto que o Senhor se manifestou contra mim e o Todo-Poderoso me tem afligido? Assim voltou Noemi da terra de Moabe, com Ruth sua nora moabita, e chegaram a Belém no princípio da cega da cevada. A geração de Ruth soube honrar a geração de Noemi. E está mais do que na hora da nossa geração, das gerações mais novas, aprenderem a honrar as gerações mais velhas. Já passou o tempo. Nós estamos vivendo num tempo, num período onde as pessoas hoje se atribuem valor a uma pessoa se ela tem muitos seguidores numa rede social. É assim com as gerações mais novas. As gerações mais novas seguem digital influencers, né, influenciadores digitais. Seguem pessoas que se filmam na sua própria casa e falam, e mostram, e fazem slimes, e fazem isso. E não é pecado ver isso, não estou falando contra, mas as novas gerações estão atribuindo valor a pessoas que elas não conhecem.
Nós estamos atribuindo valor a pessoas que têm milhares de seguidores, milhares e milhares de likes no YouTube, no Instagram, mas eu quero te dizer uma coisa, essas pessoas não te conhecem. Elas não sabem quem você é. Você é um número. Você entra num algoritmo que ela torce para que clique, para que fale, para que veja, mas essas pessoas que te influenciam nas redes digitais, no Instagram, no YouTube, nesses lugares, nesse ambiente virtual, não é nem um ambiente real, é um ambiente virtual. Essas pessoas, queridos jovens, elas não te conhecem. Quando você chora na madrugada, quando você tem um aperto, quando você está doente, essas pessoas não aparecem para te ajudar. Está mais do que na hora das gerações mais novas valorizarem e honrarem as gerações mais velhas. A começar dos pais, a começar dos avós, pastores locais de verdade, de carne e osso. Nada contra nós estarmos nas redes sociais, me entenda, eu não estou falando contra a rede social, eu estou falando contra a gente não valorizar as pessoas reais que Deus coloca ao nosso redor. É esse o meu discurso. Nós passamos já do tempo de valorizarmos as pessoas que seguram as cordas quando nós precisamos, que nos ajudam a carregar pianos nas nossas vidas. E as gerações mais novas precisam perceber o valor que as gerações mais velhas têm. Assim como Ruth um dia percebeu o valor em Noemi, além da situação atual dela. Sabe o que Ruth está dizendo para Noemi? Você tem um valor além da tua circunstância. Você é alguém além do dia atual. Você é uma pessoa que tem mais para oferecer do que você mesmo está percebendo nesse momento. Quando você olha para você nesse atual contexto, você só enxerga luto, você só enxerga dor, você não vê valor em você mesma nesse momento. Mas eu quero te dizer uma coisa, Noemi, há valor em você e eu não vou te deixar, porque eu quero receber disso que tem sobre a tua vida. Eu quero esse relacionamento que você tem com Deus. Eu quero esse relacionamento correto que você tem como povo com Deus, ainda que seja passando com você pelo luto. É isso que Ruth está falando. E hoje, nesse domingo que a gente comemora o Dia dos Pais, nós precisamos aprender também a honrar os nossos pais, honrar pai e mãe, né? Abre comigo no livro de Provérbios, deixa marcado Ruth com alguma fitinha ou alguma coisa, porque nós vamos voltar em Ruth, e vá comigo até o livro de Provérbios, nós vamos ler alguns versículos deste livro. Mas cadê o Provérbios na minha Bíblia, né? Abre a Bíblia no meio. Não é que deu certo? Tcharam! Achei Provérbios. Quem achou, desachei. Puxa, bem antes de mim, nem devia ter perguntado. Achei também. Provérbios 1:8. Diz assim: Filho meu, ouve o ensino de teu pai e não deixes a instrução de tua mãe. Só aqui já dá para pregar uma meia hora, né, gente? Só nesse versículo. Porque serão diadema ou serão coroa de graça para a tua cabeça e colares para o teu pescoço. Vá comigo até o capítulo 3, versículos 11 e 12. Filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor, nem te enfades da sua repreensão, porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Olha aqui para mim. Nós precisamos aprender a sermos repreensíveis, no sentido de que as pessoas, quando nós erramos, possam chegar até nós para nos repreender, porque isso é saúde para nós. Passou da hora das gerações mais novas terem humildade de se renderem às gerações mais velhas. E aqui não falo somente de idade, mas falo também de maturidade espiritual. Passou da hora
de nós aprendermos a receber das gerações que já passaram por situações antes de nós. Se nós resistirmos à repreensão, se nós resistirmos à repreensão, nós fazemos com que a palavra de Deus se torne nula nas nossas vidas, porque a própria palavra diz que ela é útil para a nossa repreensão, para a nossa correção, para a nossa instrução em justiça. Se nós não deixarmos as gerações que já passaram antes de nós nos repreender e nos instruir, nós estamos perdendo algo muito valioso que vem da parte de Deus. E eu não quero perder nada que vem da parte de Deus. Está já na hora de nós entendermos isso, de que nós precisamos dessa repreensão, de que nós precisamos receber do Senhor através de outras gerações. Amém? Não rejeites a disciplina do Senhor, nem te enfades da sua repreensão. Vá comigo até o capítulo 4. 4:1 diz: ouvi, filhos, a instrução do Pai, e estai atentos para conhecerdes o entendimento, porque vos dou boa doutrina. Não deixes o meu ensino. Quando eu era filho em companhia de meu pai, tenro e único diante de minha mãe, então ele me ensinava e me dizia: retenha o teu coração as minhas palavras, guarda os meus mandamentos e vive. Adquire a sabedoria, adquire o entendimento, e não te esqueças das palavras da minha boca, nem delas te apartes. Não desampares a sabedoria, e ela te guardará. Ama-a, e ela te protegerá. As pessoas no mundo falam assim, que uma pessoa não muito inteligente, para não usar um termo mais, elas não aprendem nem com seus próprios erros. Mas que as pessoas inteligentes aprendem com seus próprios erros. E ainda, as pessoas sábias aprendem com o erro dos outros. A sabedoria, em gerações anteriores às nossas, seja por idade, seja por maturidade espiritual, mesmo quando na história delas há pecado, ou há uma queda, ou há uma dificuldade. Porque depois disso, com certeza, a história dessa pessoa é: mas o Senhor me perdoou, mas o Senhor me restaurou, mas o Senhor me tirou dessa situação. E então nós, se somos inteligentes e se somos sábios, nós paramos para ouvir o que essas gerações têm para dizer para nós não cairmos nos mesmos erros, para nós não pisarmos em buracos e em armadilhas que já foram pisadas antes. É segurança para nós. É inteligência para nós ouvirmos pessoas dizendo: não entra por essa rua, não vai por esse caminho, não entra por esse beco, não experimenta isso, não te envolve com aquilo. E isso é para nós saúde espiritual. Nós vamos evitar tanta coisa se nós formos humildes o suficiente para ouvir daqueles que passaram antes pelo caminho. Hoje em dia, infelizmente, não só hoje em dia, mas isso já é uma cultura ocidental antiga, nós não valorizamos idade, Nós achamos que bom mesmo é ser novo. Os orientais são mais inteligentes do que a gente, eles entendem que quanto mais vivida é a pessoa, melhor, mais sábia, e se dá mais honra aos mais velhos, Hoje em dia se valoriza muito o ser novo, a pouca idade. Não que ser novo e ter pouca idade seja ruim, mas eu acho que o status que nós damos hoje para isso não é bom. A falta de maturidade espiritual impede pela Bíblia, inclusive, uma pessoa de assumir liderança na igreja. A palavra diz que não é para levantar neófito para cargo de liderança. Por quê? Para ele não se ensoberbecer e incorrer no erro de Satanás. Então, a pouca idade ou a pouca maturidade espiritual precisam, na nossa cabeça, a gente precisa ter isso dentro de um limite normal. A gente precisa baixar um pouco essa supervalorização que se tem da pouca idade e da juventude, porque a juventude passa. Passa ou não passa? Passa, e passa rápido ainda por cima, A beleza passa. Passa ou não passa? Passa.
Os anos, eles passam. E se nós começarmos a olhar para as pessoas e enxergarmos as pessoas além de idade, além de história ruim que ela possa ter, porque todo mundo tem seus dias maus, todo mundo. Todas as histórias que você for escutar de alguém, todo mundo tem dias bons e dias maus. É ou não é? Vitórias e derrotas. Situações em que essa pessoa conseguiu êxito e situações em que essa pessoa conseguiu derrota. Amém? Todos têm algo para nos ensinar, principalmente no contexto da igreja, as gerações que vieram antes. O evangelho é uma corrida de bastão. Uma geração entregando o bastão do evangelho à outra. Que não seja que não aconteça na nossa geração como aconteceu em gerações passadas, onde houve avivamento, onde o Senhor moveu, mas quando você volta naquele local, naquela geografia, não existem mais igrejas, existem somente monumentos. Que não seja assim conosco. Que enquanto nós estivermos na terra, nós saibamos passar o bastão e que as pessoas que vêm atrás da gente saibam receber esse bastão. Isso é honra entre gerações. Amém? A relação de honra, ela é diferente da relação de interesse. Eu não estou aqui pregando que você honre pessoas para que você receba dessas pessoas algo que vai ser assim, puxa, que vantagem que é estar perto dessa pessoa. Se eu for amiga dessa pessoa, eu vou conseguir tal vantagem. Se eu for amiga dessa pessoa que tem uma casa com piscina no verão, eu estou bem, porque em Blumenau é muito quente. Procura-se amizade sincera que tenha casa com piscina para o verão, né? Tem umas coisas assim, né? Não que seja ruim ter uma casa com piscina e ter amigos assim, não estou falando isso, mas é essa relação de interesse. Nós precisamos aprender a nos relacionar com as pessoas, além do que elas têm para oferecer de concreto naquela hora, mas nos relacionarmos com o que aquela pessoa é, com a história dela. Ruth está se relacionando com Noemi, não pelo que Noemi era, não pelo que Noemi tinha, mas pelo que Noemi era. Ela era a pessoa que tinha apresentado para Ruth o Deus de Israel. Ela era a pessoa que tinha apresentado para Ruth uma proposta de vida que ninguém na terra de Moabe tinha condições de apresentar para Ruth. E ela disse, eu vou andar contigo. Tu vai voltar para a tua terra onde tem um monte de gente como você, é para lá que eu vou. Mesmo que você esteja enlutada nesse momento. Amém? É uma relação que não é de interesse, ela é uma relação de honra, ela é uma relação que honra pai e mãe, que honra autoridades, que honra lideranças na igreja e que honra as gerações que já percorreram o caminho antes de nós. Glória a Deus. Porém, nós além de aprendermos com Ruth, que valoriza e que honra a geração de Noemi, nós também aprendemos com Noemi. Vá comigo de volta para Ruth. Pega lá a tua marcaçãozinha. Abra de volta em Ruth capítulo 2. Nós vamos ver agora, primeiro nós vimos a honra que Ruth dá a Noemi, agora nós vamos ver a responsabilidade que Noemi tem para com Ruth, sua nora. O tempo que ela tira para ensinar a sua nora. Tinha Noemi, capítulo 2, versículo 1, tinha Noemi um parente de seu marido, senhor de muitos bens, da família de Elimeleque, o qual se chamava Boaz. Ruth, a moabita, disse a Noemi, deixa-me ir ao campo e apanharei espigas atrás daquele que me favorecer. Ela lhe disse, vai, minha filha. Ela se foi, chegou ao campo e apanhava após os segadores por casualidade, entrou na parte que pertencia a Boaz, o qual era da família de Elimeleque. Olha aqui para mim. Nós não temos tempo nessa noite de entrarmos por essa lei, que era a lei do levirato. Vou só pincelar para você, era uma lei que existia em Israel de resgate da terra quando um homem morria e não deixava descendentes. Para que a terra que era para ser dele não se perdesse, então alguém da família se casava com a viúva, para que esses filhos fossem então contados como se fosse desse homem que faleceu, para que aquela terra não saísse da posse daquela família, daquela tribo. Estávamos falando sobre Israel na escola de escatologia e nós falamos a respeito de como Israel é ligado à terra e como nós vemos nos livros
do Pentateuco, como a terra foi dividida entre as tribos e como ela deveria permanecer entre as tribos e as famílias. Então tinha essa lei, que é a lei do levirato, que podia ser resgatada então a terra para essa família, e essa família não ficar destituída de terra, porque Noemi não tinha mais terra quando voltou a Israel, ok? Então aqui nós vemos Noemi dizendo para Ruth, olha, tem uma pessoa que pode nos resgatar. Nós temos um parente resgatador que pode fazer isso para nós, que pode restaurar essa terra para nós. E então, Ruth vai e começa a apanhar após os segadores. Isso também é uma outra lei que tem em Israel, que eles não deveriam, na hora de passar, as pessoas que estavam colhendo não deveriam tirar tudo, o que caísse no chão era para deixar algumas coisas nas espigas, para as pessoas que estavam pobres, destituídas, poderem vir então e terminar de pegar esse restolho, vamos chamar assim, da colheita para eles se sustentarem. E eu acho interessante porque o versículo 3 diz, do capítulo 2, por casualidade entrou na parte que pertencia a Boaz, o qual era da família de Elimeleque. Sabe o que esse versículo me remete? Há um versículo no Novo Testamento que diz assim, porque todas as coisas cooperam conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. É isso que eu enxergo aqui. Uma Ruth que honra a uma Noemi. E então Deus faz com que, casualmente, ela chegue e se comece a debulhar nas terras daquele que vai ser o seu resgatador mais para frente. Eu acho isso maravilhoso. Vá comigo até o versículo 19 do capítulo 2. Nós vamos ler mais alguns versículos desse capítulo. O 18 diz, tomou e veio à cidade e viu sua sogra o que havia apanhado. Então Ruth entra lá na terra de Boaz e apanha coisas e traz sustento para Noemi. Também o que lhe sobejara depois de fartar-se, tirou e deu à sua sogra. Agora presta atenção em alguns elementos que nós vamos ler a partir do versículo 19. Então lhe disse a sogra, onde colheste hoje? Onde trabalhaste? Bendito seja aquele que te acolheu favoravelmente. E Ruth contou à sua sogra onde havia trabalhado e disse, o nome do Senhor em cujo campo trabalhei é Boaz. Então Noemi disse à sua nora, bendito seja ele do Senhor, que ainda não tem deixado a sua benevolência nem para com os vivos, nem para com os mortos. Disse-lhe mais Noemi, esse homem é nosso parente chegado e um dentre os nossos resgatadores. Continuou Ruth a Moabita, também ainda me disse, com os meus servos ficarás, até que acabem toda a cega que tenho. Disse Noemi a sua nora Ruth, bom será, filha minha, que saias com as servas dele, para que noutro campo não te molestem. Assim passou ela a companhia das servas de Boaz para colher, até que a cega de cevada e de trigo se acabou e ficou com a sua sogra. Eu quero chamar a tua atenção para alguns elementos desse texto que nós acabamos de ler. Nós estamos falando agora da responsabilidade de Noemi para com Ruth, a responsabilidade de uma geração mais madura para com as gerações que estão chegando agora. Por 4 vezes, Noemi fala algo a Ruth. Versículo 19, então lhe disse a sua sogra. Versículo 20, então Noemi disse a sua nora. Tem mais um. No final do 20, disse-lhe mais Noemi. E no 22, disse Noemi a sua nora Ruth. Olha aqui para mim. Esse texto está nos ensinando que as gerações mais maduras têm algo a dizer. E há uma responsabilidade que repousa sobre as gerações mais maduras de tirar um tempo e dizer o que precisa ser dito para as gerações mais novas. Noemi, de repente, percebe que ela precisa sair do seu luto e começar a orientar essa moça que lhe honra tanto e que lhe acompanha, que traz inclusive o sustento para ela. E ela começa a dizer a Ruth, gerações mais antigas, nós precisamos que vocês nos digam o que fazer. Nós mais novos que chegamos na igreja, nós precisamos de direção. Nós precisamos ouvir vozes que nos digam por onde andar, o que fazer, para onde ir, como se portar, como resolver situações. Essa responsabilidade repousa sobre as gerações mais velhas.
Hoje é dia dos pais, e se a gente para pensar, uma criancinha pequenininha precisa de 2 adultos para lhe trazer no caminho correto até a vida adulta. E aqueles ou aquelas que precisam fazer isso sozinhos, sabe da dificuldade que é criar uma criança, faltando um dos pares. É ou não é? Por quê? Porque uma criancinha mas é pequenininha. Pois é, mas precisa de 2. Precisa de 2, precisa de 2 pessoas de uma geração mais madura para dizer para aquela geração mais nova o que fazer, como se portar, como ser educado, como conseguir as coisas na vida. E assim é na igreja. As gerações vêm vindo, as pessoas vêm se convertendo, vêm olhando para o Deus de Israel, vêm olhando para a nossa vida e dizendo: ei, eu quero fazer parte do teu povo, eu quero servir ao teu Deus. E essas pessoas precisam de direção, discipulado, tempo para ouvir o que as gerações antigas, ou mais velhas, ou mais amadurecidas pelo Senhor têm para dizer. Não se furte a dizer, a falar, ainda que o teu dia hoje seja de luto, seja de pranto, seja de dor, o Senhor tem algo para falar, para usar a tua boca, para dar direção para pessoas mais novas e menos maduras na fé do que você. Essa é a vontade de Deus. Olhe comigo para o versículo 1 do capítulo 3. É a 5ª vez que Noemi vai falar algo nesse pedaço aqui. Disse-lhe Noemi sua sogra: minha filha, não hei de eu buscar-te um lar para que sejas feliz? No meio do seu pranto, no meio da sua dor, Noemi resolve tirar os olhos da sua viuvez e dizer: sabe o quê? Essa moça me honra tanto que está na hora de eu começar com ela a planejar o futuro dela. Se a gente percebe por 2 vezes nos versículos de 19 a 23 que nós lemos antes no capítulo 2, por 2 vezes Noemi diz: bendito seja. Aquela Noemi que lá no capítulo 1 estava dizendo: eu só sou dor, eu só sou pranto, não tem nada em mim de bom. De repente ela já, por conta dessa honra que ela recebe de Ruth, ela já começa a mudar a sua palavra, ela já começa a bendizer, ela começa a dizer: bendito é esse homem, bendito é o Senhor. Começa a haver bênção fluindo através da vida de Noemi. E essa bênção chega em Ruth e abençoa Ruth. Disse-lhe Noemi sua sogra: minha filha, não hei de eu buscar-te um lar para que sejas feliz? Ora, pois não é Boaz, na companhia de cujas servas estiveste, um dos nossos parentes? Eis que essa noite limpará a cevada na eira. Versículo 3. Banha-te e unge-te, e põe os teus melhores vestidos e desce a eira. Porém não te des a conhecer ao homem, até que tenha acabado de comer e de beber. É muito interessante esse momento, porque Ruth tem algo para ouvir de Noemi, e Noemi tem algo a dizer para Ruth, e Noemi diz: banha-te, limpa-te. Aqui ela está falando a respeito de santidade. A aplicação disso para a igreja é santidade. Banhar-se, limpar-se tem a ver com santidade. E essa é a responsabilidade nossa, das gerações mais velhas que estão na igreja há mais tempo, mais amadurecidas espiritualmente. Nós precisamos viver santidade para nós podermos ensinar sobre santidade. Amém? Essa é uma das nossas responsabilidades. Depois ela diz: unge-te. Nós sabemos que a unção é a capacitação do Espírito Santo. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo para podermos atuar cheios do Espírito Santo e para podermos ensinar sobre ser cheio do Espírito Santo. A capacitação que vem do alto, a capacitação que vem do Senhor sobre as gerações mais maduras, elas também servem para ensinar as gerações mais novas: ei, eu quero ser assim. Eu quero conhecer a palavra desse jeito, eu quero conhecer o Senhor desse jeito, eu quero ser ungido desse tanto, eu quero ser usado por Deus. Irmãos, eu sou crente não porque meu pai e minha mãe me obrigaram a ser crente, eu sou crente porque eu vi Deus na vida dos dois. Porque eu vejo desde pequena Deus na vida do pastor Haroldo, da pastora Arlene, dos meus tios, na casa do meu pai. E eu quis o Deus que eles serviam, e eu quis fazer parte do povo que eles fazem parte, que é o povo de Deus.
Eu não sou crente porque é a opção que eu tenho. Eu não sou crente porque eu nasci num lar de crente. Porque se a gente nasce num lar de crente, então eu sou obrigada a ser crente porque essa é a tradição da família. Eu não sou crente por tradição, eu sou crente por convicção. Porque eu vejo Deus agindo na vida da minha família e eu disse, eu também quero, eu quero fazer parte do povo. E eu quero ter comunhão com Deus da mesma maneira que eles têm. Deus na minha família não funciona só dentro dessa igreja, só dentro dessas paredes. Deus na minha família funciona em casa. O teu Deus precisa funcionar lá na tua casa, precisa ser honrado na tua casa, precisa ser falado e ensinado na tua casa, senão os teus filhos não vão perceber Deus na tua vida e não vão querer continuar o teu legado. Não adianta vir para a igreja e em casa fritar a igreja, fritar pastor, fritar palavra. Não adianta chegar em casa e só ter maldição para falar, gritar, espernear e depois vir tudo bonitinho de banho tomado para a igreja. Pode vir de banho tomado para a igreja, os irmãos agradecem. Não estou falando contra o tomar banho. Pode vir. Mas venha cheio da unção, saia cheio da unção e viva cheio da unção. É assim que se faz filhos para o Senhor, é assim que se deixa um legado. Se você faltar, o teu filho não vai se desviar. Por quê? Porque ele está arraigado no Senhor. Ele conheceu a Deus através da tua vida. Ele sabe o que é ser povo de Deus através da tua vida. Então, ainda que você falte, ele continua sendo povo de Deus. E ele continua servindo a esse Deus. Não por falta de opção, não por obrigação, mas por conta de um exemplo dado dentro de casa. Ensine, fale. Mas ensine aquilo que você vive. Porque o exemplo, ele fala mais alto do que somente palavras vazias. Nós precisamos falar? Precisamos. Noemi falou várias vezes com Ruth, e Ruth a escutou. Mas eu tenho certeza que Noemi também arrastou a Ruth pelo exemplo, porque lá atrás, quando Noemi diz assim, olha só, estou destituída de tudo, vão embora. É isso que Noemi fala lá no capítulo 1. Vão embora, eu não tenho nada para dar para vocês. Vão embora, não me sigam, não andem comigo. Orfa diz assim, ó, tchau, dá um beijo em Noemi e vai embora. Nós nunca mais vamos ouvir falar de Orfa. Ela dá um beijo em Noemi e ela entra para a obscuridade da história humana. Nunca mais se sabe o que aconteceu com Orfa. Você pode revirar todos os escritos da história humana, você não vai achar, além desse versículo, informação sobre Orfa. Mas informação sobre Ruth nós temos, estamos hoje falando sobre ela. Amém? Noemi tinha algo a dizer. Banha-te, limpa-te, santidade, unge-te, capacitação do Espírito Santo, cinge-te, que quer dizer veste-te. E a gente sabe que tantas vezes a Bíblia fala a respeito de vestes de justiça, de vestes brancas de linho finíssimo, que são os atos de justiça dos santos. Amém? João 17:17, Jesus fala, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. O que eu devo falar, Jéssica, para as gerações que estão vindo? A verdade. Conheça a verdade, conheça o Senhor, conheça a palavra de Deus e o Deus da palavra. Então você vai ter o que dizer para as próximas gerações. Eclesiastes 9:8 diz, em todo tempo sejam alvas as tuas vestes e jamais falte o óleo sobre a tua cabeça. É sobre isso que você deve falar, sobre como você tem mantido as tuas vestes limpas e como você tem mantido as tuas candeias cheias de óleo. É isso que as gerações que estão vindo aí precisam ouvir. Não é motivação, não é coaching, não é história da carochinha, não é piada, é a verdade. Dita com amor, mas a verdade. Amém? A nossa responsabilidade é de viver em santidade, cheios do óleo do Espírito Santo, vivendo para a glória de Deus, para ensinarmos, inspirarmos e direcionarmos as novas gerações da igreja. Elas precisam disso. E então, quando há a honra das gerações mais novas para com as mais velhas e a responsabilidade de ensinar das gerações mais maduras para aqueles que estão chegando agora, acontece algo. A bênção. A honra, a responsabilidade
a bênção. Ruth 4:13. Quando você for estudar o livro de Ruth, porque eu sei que você vai, são só 4 capítulos, estude também os significados dos nomes que aparecem, tem como achar na internet, e leia, uma das vezes que você for ler todo o livro de Ruth, leia com o seguinte entendimento, entendendo que, no contexto da igreja, Ruth significa a igreja, Boaz significa Jesus, é um tipo de Jesus, e Noemi é o tipo de Israel. Você vai ver como você vai ser abençoado com essa ótica, lendo esse livro. Ele tem muito para nos ensinar. É um livro pequenininho, entre livros grandes do Antigo Testamento, mas é uma joia. Amém? Ruth 4:13 diz, assim tomou Boaz a Ruth, ou seja, Ruth obedeceu a Noemi e conseguiu o marido, o resgatador. E ela passou a ser sua mulher, coabitou com ela e o Senhor lhe concedeu que concebesse e teve um filho. Então está aqui a bênção na vida de Ruth. Então as mulheres, versículo 14, disseram a Noemi, seja o Senhor bendito. Olha aqui para mim. Aquela Noemi que não enxergava valor nela, agora a vida dela está produzindo louvor a Deus na boca de outras pessoas. Quando ela assumiu o seu papel de ensinar as próximas gerações, Deus mudou a sua sorte. Agora as pessoas olham para a vida de Noemi e dizem, bendito é o Senhor. Bendito é o teu Deus e nosso Deus. É isso que está acontecendo aqui. Aquele cenário de luto e de dor lá do capítulo 1 já está transformado em bênção aqui no capítulo 4. Seja o Senhor bendito que não deixou hoje de te dar um neto que será teu resgatador e seja afamado em Israel o nome deste. Ele será restaurador da tua vida e consolador da tua velhice, pois tua nora que te ama o deu à luz e ela te é melhor do que 7 filhos. Pensa numa nora boa, não é? Melhor do que 7 filhos. 7 na Bíblia fala a respeito de perfeição, de algo estar completo. Ou seja, as mulheres estão dizendo assim, olha, o que Deus está fazendo na vida de vocês duas é completo. É melhor do que se você tivesse tido outro filho para dar para ela. É outro grau, é outra situação, é mais elevado. Noemi tomou o menino, o pôs no regaço e entrou a cuidar dele. As vizinhas lhe deram nome dizendo, a Noemi nasceu um filho, e lhe chamaram Obed. Esse é o pai de Jessé, pai de Davi. Obed significa servo. São essas, pois, as gerações de Pérez. Pérez gerou a Esrom, Esrom gerou a Rão, Rão gerou a Aminadab gerou a Naasson, Naasson gerou a Salmão, Salmão gerou a Boaz, Boaz gerou a Obed, Obed gerou a Jessé, e Jessé gerou a Davi. Ele era vô de Davi. Orfa cai na obscuridade da história da humanidade. Ruth entra como moabita, não israelita, moabita. Ela entra na linhagem de Davi. E sabe em qual outra linhagem que ela entra? Na linhagem de Jesus. Você pensa que a honra que ela deu para Noemi a coloca como moabita. Ela é... Eu estou falando isso porque no Antigo Testamento se dizia para os filhos de Israel, não casem com as moabitas. E essa moabita que diz para sua sogra, eu te enxergo além do que você está se vendo. E eu quero seguir o teu Deus, eu quero fazer parte do povo dele. É colocada por Deus na genealogia do Messias. Uma entra para a obscuridade, a outra entra para a história da humanidade, melhor história da humanidade. A linhagem do Messias. Se isso não é bênção, eu não sei o que é. Então a gente vê como o Senhor muda a sorte de Noemi e a sorte de Ruth, quando essas duas gerações, ao invés de se brigarem, ao invés de se enfrentarem, ao invés de olhar para suas dificuldades e para suas diferenças, olham uma para a outra e falam, eu tenho algo para te oferecer, eu quero te honrar. O Senhor
traz a sua bênção. E para terminar, eu quero que você abra comigo no Salmo 133. Eu sei que muitos o conhecem de cor. Salmo de número 133. Ele diz: ó, como é bom e agradável viver em nidos os irmãos. É como o óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor e a sua bênção e a vida para sempre. Ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. A bênção no encontro das gerações. Se o que a gente entende, ou o que a gente recebe, ou o que nos é ensinado do mundo, de que as gerações vivem em conflito, a Bíblia nos ensina a vivermos em honra, em obediência ao que as outras gerações falam. E ali o Senhor derrama da sua bênção. Fique de pé no seu lugar. Deus é bom. Vou orar com você, depois eu vou passar a palavra. Senhor Deus, muito obrigada pela tua palavra, que ela encontre terreno fértil nos nossos corações. Senhor, que a tua palavra nos dê luz ao que fazer nas nossas vidas. Se somos da geração de Ruth, ensina-nos a honrar. E como Noemi, também ensina-nos a responsabilidade que nós temos com as gerações que estão vindo aí. Espírito Santo, a nossa oração nessa noite é que tu aguçes em nós essa verdade de que nós temos algo para ensinar e que nós temos alguém para honrar, para que a tua bênção seja derramada sobre as nossas vidas e sobre a tua igreja, conforme o teu querer, conforme a tua palavra. Muda destinos nessa noite. Diante das resoluções dos corações nessa noite, Senhor, muda destinos, expede a tua bênção sobre pessoas que vão colocar a tua palavra em prática, que vão ensinar as próximas gerações com amor e que vão respeitar as gerações que vieram antes de si em honra, valorizando. Que assim seja, Senhor, nas nossas vidas, para a honra e glória do teu santo nome. Amém. Amém. Aleluia. Pastor Haroldo.